Olá! O que são cromossomos, afinal? Bem, nessa aula nós vamos conseguir responder a essa pergunta. Mas para isso nós temos que conhecer a vida da célula. Representei aqui num esquema células, mostrando que uma célula num organismo pluricelular irá se duplicar, formando duas novas células que estarão grudadas uma na outra, não soltas desse jeito, afinal nós somos formados por muitas células unidas. Cada uma dessas células, por sua vez, vai se duplicar de novo e assim sucessivamente até formar um indivíduo completo a partir da primeira célula formada, que é o zigoto, formado pela união do óvulo e do espermatozoide. Então, desde esse momento até formar o organismo completo, esse processo que está aqui desenhado vai acontecer. Essa divisão celular, ela acontece em dois momentos. Então, se nós observarmos o que está acontecendo aqui, essas áreas em vermelho, nós chamamos de intérfase ou interfase. Nesses momentos, a célula não está se dividindo, ela está em repouso da divisão. Isso não significa que ela está em repouso do metabolismo. O metabolismo, as reações químicas continuam acontecendo, ela continua crescendo, mas não se divide. Nas setas, nesses momentos aqui, nós dizemos que a célula está em divisão. Então, ela está sofrendo, nesse caso, uma divisão que nós vamos aprender depois, chamada mitose, formando duas células sempre iguais entre si, iguais à célula anterior. Então, a célula tem dois momentos de vida, a intérfase e a divisão. Quando nós falamos em divisão, nós temos que pensar principalmente o que acontece com o núcleo da célula, com o material genético dela, porque o resto, citoplasma, que contém retículo endoplasmático, mitocôndria, etc., ao ser dividido em dois, as estruturas acabam ficando um pouquinho para cada lado e tudo bem, tá? A célula sobrevive dessa maneira e vai construindo novas estruturas à medida que ela precisa. Mas o núcleo é fundamental para que ela sobreviva. Então nós temos aqui um núcleo interfásico, ou seja, o núcleo da célula em intérfase. O núcleo ele tem aí, basicamente, 4 estruturas importantes. A membrana nuclear, também chamada de carioteca. O nucleolo, que pode ser um ou mais de um, que é uma estrutura formada por RNAs ribossômicos agregados, juntos dentro do núcleo. E a carioteca sempre apresenta poros. Além disso, pessoal, aqui dentro da carioteca, existe um líquido dentro do núcleo, esse líquido é chamado de nucleoplasma. Então, para o lado de fora do núcleo está o citoplasma, para o lado de dentro, nucleoplasma. E o mais importante disso tudo é que aqui dentro existe DNA. O DNA ele é formado por muitos fios independentes, todos embaralhados, enrolados aqui dentro da célula. E nós chamamos esse DNA de cromatina. E é o objeto mais importante do estudo nessa aula, porque é ela que vai se transformar nos cromossomos, que é a nossa pergunta inicial da aula. O que acontece com as estruturas na hora que a célula entra em divisão? Então, esse material genético vai ter que ser separado para duas células. Então, o que vai acontecer com ele? Então, vamos lá. Cada uma dessas estruturas durante a divisão vai sofrer, então, modificações. Na realidade, a carioteca, a membrana nuclear, vai desaparecer, juntamente com o nucleolo. Ambos desaparecem, a carioteca é uma membrana que é digerida por enzimas da célula, para liberar o material genético no meio da célula, e o nucleolo, como eu disse anteriormente, é formado por RNA ribossômico, será utilizado para a célula produzir ribossomos novos. O nucleoplasma, por sua vez, que é o líquido que está dentro do núcleo, simplesmente se mistura ao citoplasma, virando tudo um grande líquido na célula, virando tudo um grande citoplasma. Tá? Enquanto a cromatina vai se transformar em cromossomos. Então, chegamos aqui ao nosso objeto principal da aula, os cromossomos, a transformação da cromatina em cromossomos. Como é que isso acontece? Vamos imaginar aqui uma célula e o material genético da célula, diferente daquele novelo que eu fiz agora há pouco, ele é formado por vários segmentozinhos aqui de DNA, como você percebe. O número de pedaços de DNA, como a gente representou aqui, varia de uma espécie para outra.
Por exemplo, na espécie humana, existem 46 pedaços desse aqui dentro da célula. 46 pedaços de DNA, tá? Em humanos, tudo bem? O que vai acontecer com essa célula? Bom, essa célula vai se duplicar, formando duas exatamente iguais à primeira. É claro que essa célula não existe mais. Ela se dividiu em duas. Então, uma vira duas, tá bom? O material genético da célula, então, cada segmento desse daqui, cada pedaço de DNA é um segmento de cromatina. O que vai acontecer com esses segmentos de cromatina é que eles vão se duplicar para dividir igualmente a quantidade de DNA para as duas novas células. Cada segmento de cromatina tem aqui um centrômero. É uma estrutura, é um pedaço especial de DNA mesmo, que pode estar localizado em qualquer lugar ao longo do cromossomo, aqui do segmento de cromatina. Pode ser mais para cima, mais no meio. Coloquei aqui no meio para a gente ver como é que funciona. Então, quais são as transformações que esse segmento de cromatina vai sofrer? Então, lembre que se a célula tem 46 fiozinhos iguais a esse, todos eles sofrerão o mesmo processo. E que processo é esse? A primeira coisa que vai acontecer é a duplicação do material genético. Nesse momento, o que acontece, pessoal? Lembre que isso daqui é um pedaço de DNA. Portanto, ele nada mais é do que uma fita dupla de DNA. Tá? Quando ele duplica, o que acontece com essa fita? Ela vai se abrir, tá? Vai se abrir e novos segmentos de DNA vão ser produzidos. Então, A com T, C com G, né? Vai havendo pareamento de base e completando o DNA aqui e aqui. Lembre que o DNA, cada vez que duplica, forma uma cadeia nova e uma cadeia antiga. Então, agora nós temos aqui um segmento duplicado. Esse aqui, a cromatina é nada mais do que um DNA. Um segmento de cromatina duplicado são 2 DNAs. Note que a gente tem o DNA da esquerda e o da direita. Embora tenha um aspecto de um X, ele não é um X. Tá? Então, vamos lá. A próxima coisa que vai acontecer é a condensação. O DNA vai se enrolar sobre ele mesmo para se proteger de rompimentos durante a separação na célula. Uma vez que ele esteja enrolado, ele é chamado de cromossomo. Então, o que é um cromossomo? Que foi a nossa pergunta inicial. Nada mais é do que um segmento de cromatina, um fio de DNA duplo, que duplicou, formando 2 DNAs duplos unidos, e se enrolou, se condensou. Tá? Em seguida, agora esse material genético que está duplo vai ser separado, dividido igualmente para as duas novas células filhas. Então, esse cromossomo, que é formado por 2 pedaços, dá um pedaço para cada célula nova, e esses cromossomos simples, não mais duplos, são chamados de cromossomos irmãos ou filhos. Tá? Cada uma das metades do cromossomo recebe o nome de cromátide. E essas cromátides iguais de um mesmo cromossomo são chamadas de cromátides irmãs, são idênticas. Tá? No final do processo, o que vai acontecer? Cada um desses cromossomos irmãos ou filhos vai descondensar, né? Desenrolar, e vão virar segmentos de cromatina, um para cada célula. Então, se nós tínhamos 46 desses em células humanas, ou 60 segmentos desses na célula de um boi, por exemplo, todos esses segmentos se duplicam, se separam. Então, se nós tínhamos, por exemplo, 60 aqui, teremos 120 no final. 60 para uma célula, 60 para outra. Então, todas elas serão iguais à primeira célula. Esse esquema que eu estou mostrando aqui, ele é bastante importante e ele mostra que o DNA ele vai se enrolando sobre proteínas chamadas histonas. Então, quando nós falamos num cromossomo, do que ele é feito? De DNA mais proteínas. E essas histonas, junto do DNA, vão se enrolando sobre si mesmos até formar o cromossomo. Note que isso que ele está mostrando aqui é para um lado do cromossomo aqui, né? Uma cromátide irmã. A outra desse lado também tem todo esse DNA enrolado igualmente. Tá bom? Ficamos por aqui.